Olá, tudo bem? Meu nome é Edmar e nesse vídeo você vai aprender comigo como configurar os arquivos para cortar na sua máquina de corte a laser. Vamos aprender desde o básico, que é a instalação, até as ferramentas mais avançadas do LaserCAD, que é o software que nós vamos utilizar aqui. Para isso, dentro do pendrive que acompanha o equipamento, nós temos essa pasta Arquivos de Instalação. Aqui dentro nós temos alguns arquivos de exemplo, o instalador do LaserCAD, manual de instruções e tabela de parâmetros. Vamos começar instalando o programa. É só dar 2 cliques aqui no instalador. Altero o idioma para Português Brasil e clico em Install. Se eu quiser alterar o caminho, senão eu deixo o padrão C2 ok? Vou aproveitar e já instalar o driver USB para conectar o equipamento. Simplesmente clico aqui, clico em OK. Nessa outra janela, clico em avançar e concluir. Pronto, o driver já está instalado. Já que eu estou aqui, eu vou aproveitar e vou instalar a macro do CorelDRAW, que é o software que eu utilizo para desenho. Então eu simplesmente altero aqui para Plugin for CorelDRAW. Clico em Install. Aqui eu preciso desmarcar essa opção Auto to Install e selecionar a minha versão do Corel. Eu utilizo a X7 de 64 bits. Depois eu clico aqui em Browse e vou encontrar o caminho padrão onde o Corel é instalado, que é a unidade C2, arquivos de programa, Corel, e vou selecionar essa pasta CorelDRAW Graphic Suite X7 e clicar em OK. Caso o seu Corel seja 32 bits, altera um pouquinho o caminho. Ao invés de ser em arquivos de programas, eu vou selecionar a pasta arquivos de programas x86. O restante é igual, Corel e aí a pasta subsequente. Vou alterar aqui novamente para os 64 bits. E vou novamente no caminho unidade C2, Corel, CorelDRAW Graphic Suite X7, clique em OK, clique em OK novamente. Ok, a instalação já está basicamente concluída, eu preciso só carregar essa macro lá dentro do CorelDRAW. Posso fechar o instalador e vou abrir o CorelDRAW. Aqui no Corel eu venho em Ferramentas, Macros, Executar Macro. Depois aqui em Macros eu vou selecionar a Global Macros AWC Corel.gms. Vou selecionar essa primeira opção e clicar em Executar. Vai aparecer esse ícone e eu vou simplesmente arrastar ele aqui na barra aqui em cima. Agora vou novamente em Ferramentas, Macros, Executar Macro. Seleciono aqui novamente a Global Macros AWC Corel e vou selecionar a segunda opção, que é a Laser Start, e clicar em Executar. Pronto, agora sim a macro já está funcionando e o LaserCAD já está aberto aqui. Vou fechar porque eu já tenho alguns arquivos configurados, já tenho alguns arquivos prontos, então eu não vou utilizar muito o Corel nesse vídeo. Aqui eu tenho o LaserCAD. E aqui eu tenho menu, arquivo, novo, abrir, salvar como, importar, caso eu queira importar um arquivo, exportar, exportar configurações da máquina e importar e exportar as configurações do LaserCAD. Caso, por exemplo, eu já tenha, conforme eu vou utilizando o LaserCAD, ele vai salvando as minhas propriedades, as minhas, por exemplo, camadas de cores, quais camadas de cores eu uso, quais materiais eu costumo utilizar. Então, caso eu queira, por exemplo, trocar de computador ou reinstalar o LaserCAD, eu posso simplesmente exportar as minhas configurações padrões e depois importar novamente no novo computador ou em outro Windows, por exemplo. Bom, aqui a gente tem um padrão. Editar são ferramentas de desenho, copiar e colar.
Aqui desenhar também é essa mesma barra lateral aqui, porém as ferramentas de desenho do LaserCAD são simples. Recomendo utilizar outro software CAD de desenho específico para desenho. Você vai conseguir fazer forma simples aqui no LaserCAD, não vai conseguir fazer nenhuma alteração no desenho ou coisa do tipo. Bom, eu vou mostrar aqui no importar. Aqui eu tenho as extensões suportadas, ó. Aí que arquivo do Illustrator, DXF, que é um padrão de qualquer software CAD, PLT, DST, então assim, tem bastante arquivo compatível aqui. Eu já tenho alguns arquivos aqui em DXF que acompanham o equipamento. Aqui na pasta arquivos de instalação eu tenho arquivos DXF, por exemplo. Eu posso importar direto aqui. Então eu vou importar um aqui só para a gente começar a demonstrar o software. Deixa eu aumentar ele. Eu já vou selecionar esse arquivo e já vou mostrar a primeira ferramenta. Aqui no menu ferramentas eu tenho, por exemplo, clonar matriz. Essa ferramenta eu posso, por exemplo, multiplicar a quantidade de arquivos que eu tenho aqui na tela. Por exemplo, é só colocar aqui que eu quero fazer 4 arquivos desse. Eu coloco aqui 2 peças no X, 2 peças no Y. Aqui o deslocamento em milímetros. Esse deslocamento é a distância entre cada peça. Posso deixar 1 milímetro, se eu quiser cortar, por exemplo, no MDF, já é o suficiente. E aqui a direção. Ele vai partir do inferior direito. Eu clico em OK. Pronto, ele multiplicou os arquivos de acordo com a quantidade que eu tinha. Deixa eu excluir tudo aqui. Aqui eu tenho os controles de zoom, que eu posso dar o zoom na página inteira ou só no objeto. E agora nós vamos para a próxima ferramenta, que é selecionar por camada. Aqui, por exemplo, se eu tivesse várias camadas, vamos supor que aqui eu tenha 2 linhas e eu não consigo, por exemplo, selecionar. Às vezes isso acontece bastante de ser uma linha muito próxima uma da outra e eu não consigo selecionar essa linha aqui, porque quando eu clico aqui ele seleciona a linha externa, por exemplo. Ou eu tenho vários arquivos aqui, um monte de camada, um monte de cores, e eu quero excluir uma camada, por exemplo. Eu posso vir aqui, selecionar por camada e eu seleciono só a camada que eu quero. Pronto, ele selecionou tudo que está em azul na área de trabalho aqui. Então eu posso vir aqui e selecionar tudo que está em preto, por exemplo. E aí ele só seleciona o que está na linha preta. Aí aqui eu posso configurar depois, aplicar as outras ferramentas que eu vou mostrar agora. Por exemplo, deixa eu selecionar. Agora nós temos aqui espelhar horizontal e vertical, isso é mais voltado para desenho. Então, por exemplo, eu posso espelhar isso aqui caso precise encaixar uma peça dentro da outra ou algo do tipo, para economizar espaço. Ou eu posso simplesmente fazer isso no programa que eu desenho, no caso o CorelDRAW, aí tanto faz. Essas duas ferramentas aqui são mais voltadas para desenho mesmo. A espelhar horizontal e a espelhar vertical. Próxima opção, ordem manual. Aqui eu posso definir, olha, qual a ordem que eu quero que o equipamento faça. Então, por exemplo, ele já por padrão faz uma ordem automática economizando tempo. Então, ele vai fazer sempre o mais próximo um do outro. Só que eu posso alterar essa ordem aqui. Então, tudo que vem primeiro aqui é o que ele vai fazer primeiro. Inclusive, eu posso alterar a direção. Eu posso selecionar a ordem. Então, eu quero que essa peça aqui seja feita primeiro. Eu só jogar ele lá em cima e aí ele vai começar a cortar por essa peça. E, por exemplo, aqui essa é a ordem, ó. Essa setinha é a direção que ela vai fazer. Eu posso alterar ela aqui, ó. Reverter direção. Deixa eu selecionar. Desculpa, não é esse. É essa aqui. Aqui, ó, eu posso inverter a direção. A setinha tá pra cá. E eu posso inverter ela pra cá. Para isso serve em ordem manualmente. Depois que eu alterei, é só eu fechar aqui.
Por outro lado, eu posso simplesmente definir ordem automática, que já é o padrão do programa na verdade. Então eu clico aqui e aqui ele vai seguir a seguinte ordem: ordenar por camada, que essas são as camadas que ele obedece. Tudo que está por cima, ela vai fazer primeiro. Só que ela segue ainda o interior para exterior, o que é independente por exemplo, se ela tivesse assim, ó, eu posso alterar a ordem aqui. Essas são as camadas que estão aqui, né, na área de trabalho. Imagine que primeiro ele vai fazer o corte aqui e depois ele vai fazer a gravação. Imagina que essa peça é muito pequena e ela vai fazer o corte e essa peça vai cair da mesa porque ela é muito pequenininha. Aí ela não vai conseguir fazer a gravação, porque não vai ter mais a peça ali. Então o equipamento já entende que, obviamente, a gravação sempre vem primeiro do corte, independente da camada aqui estar dizendo o contrário, porque essa opção interior para exterior está marcada. Então, primeiro ele vai seguir a ordem de gravar, depois recortar e depois sim ele vai ordenar por camada. Por exemplo, eu poderia ter aqui outras opções de corte. Aí sim. Aí na verdade ele vai primeiro gravar. Aí eu posso alterar essa ordem. Eu quero que primeiro ele corte o vermelho. Então aí ele vai obedecer a camada aqui. Só que, por exemplo, se tivesse a gravação por baixo, mesmo assim ele faria primeiro a gravação, depois faria esse corte, depois esse corte, por causa das configurações que estão aqui. Primeiro ele ordena de interior para exterior, depois ordena por camada. E aí essa direção automática de corte é simplesmente para ela seguir um melhor caminho. Então, por exemplo, ele começou a cortar aqui, veio, cortou. Qual que é o ponto mais próximo que ele tem para começar a cortar? É aqui, ele vai vir aqui e já vai começar a cortar aqui. Ah, se é aqui, ele vai vir e vai começar a cortar aqui. Então, para isso serve essa direção automática de corte. E a direção de corte também é independente. Ele pode começar tanto daqui quanto daqui. Ele vai seguir o que ele acha que seja mais rápido. A próxima ferramenta se chama Suavizar Objeto. Essa ferramenta ela é ideal para quando você tem um arquivo. É que normalmente a gente não consegue enxergar aqui na tela do computador. Mas às vezes você pega um arquivo que ele está bem serrilhado, bem cheio de dente, principalmente nessas linhas em ângulo aqui. Aqui aparentemente ela está serrilhada, mas é só o módulo de visualização mesmo. Porém tem linhas que você vai conseguir ver mesmo o serrilhado que é visível. Às vezes até na hora de você mandar cortar vai aparecer lá no material, vai ficar bem serrilhado. Então normalmente essa ferramenta aqui já ajuda nesse quesito. Eu vou selecionar o arquivo, ferramentas, suavizar objeto e é que eu só defino o nível. Como aqui eu não tenho nada, esse arquivo já está totalmente aprimorado, eu não vou conseguir ver o resultado aqui na tela do computador. Mas eu posso ir testando os níveis, por exemplo, eu jogo em 100%, só toma cuidado que no 100% pode ser que ele comece a deformar. Às vezes um canto que tem um ângulo pequenininho ali, ele vai arredondar. Então tem que tomar um certo cuidado com isso. Eu posso simplesmente também, se eu clicar em OK aqui e vir que o resultado não é o que eu gostaria, é só eu clicar, dar Ctrl Z aqui no teclado e aí vou e faço novamente a otimização que ele vai voltar no nível básico. Esse é o suavizar objeto. A próxima ferramenta se chama deletar linhas repetidas. Essa aqui é bem interessante. Eu vou até fazer um outro arquivo aqui no Corel para a gente testar na prática. Vou simplesmente fazer uma grade aqui no Corel. Para a gente ter aqui linhas repetidas. Vou enviar para o LaserCAD. Eu vou até deixar esse arquivo bem grande para dar diferença. Então aqui, deixa eu configurar ele como corte.
Então aqui eu tenho 4 linhas sobrepostas. Vou até aproveitar e mostrar uma ferramenta aqui. Tá aqui para baixo, que chama tempo estimado de trabalho. Aqui eu consigo estimar mais ou menos o tempo que a máquina demoraria para fazer esse trabalho. Deixa eu diminuir a velocidade do corte para dar uma diferença de tempo bem alta. E aí eu vou calcular aqui, ó. Tanto faz aqui quanto aqui, é a mesma ferramenta. Então aqui, ó, para fazer esse recorte, ela demoraria 3 minutos e 23 segundos. Por quê? Porque ela vai passar aqui, ela vai começar por aqui, vai passar nessas linhas, depois ela vem para o próximo e passa novamente aqui. Então ela vai ter 2 cortes aqui. Se você pega um material como o MDF, por exemplo, que você não pode ficar passando muito ou com a potência muito alta, que ele começa a queimar as laterais, isso aqui influencia no resultado final do trabalho. Fora que, olha só, a gente tem aqui 3 minutos e 23 segundos. Eu vou aplicar aquela ferramenta de deletar linhas repetidas. Posso deixar essa distância padrão e clicar em OK. Ele deletou aqui só 4 linhas. É um arquivo bem pequeno, só que a gente tem aí arquivo que tem vetor que eu já excluí 1000 e poucas linhas usando essa ferramenta. E essas linhas, tudo que está no desenho, a máquina vai fazer, porque ela entende que está ali é para fazer. Então, às vezes, ela é além de ser tempo perdido, pode ser que ele estrague o desenho também. Então, eu clico aqui em OK e agora eu vou calcular o tempo para ver se deu diferença. 2 minutos e 33 segundos. Ó, eu economizei 1 minuto. Eu economizei 1/3 do tempo que eu faria no modo simples. Deixa eu mostrar por quê. Se eu clicar nessa linha, ele excluiu mesmo a linha sobreposta que tinha aqui, ó. Olha só o que ele fez. E ele ainda faz da melhor maneira possível, da maneira que vai ficar mais rápido para recortar. Agora não tem mais nenhuma linha sobreposta. E economizei um tempo do serviço. Num clique. Então assim, não demorou nada. Eu poderia ter feito isso no Corel, só que com certeza eu demoraria mais tempo para fazer isso. Essa é a ferramenta deletar linhas repetidas. Agora eu tenho a outra ferramenta que se chama unir linhas. Deixa eu pegar esse mesmo quadro aqui e vou fazer um recorte aqui no Corel. Vai ficar grosseiro, tá? Mas esse tipo de coisa é normal em vetor, principalmente vetor baixado ou convertido. Imagine aqui que eu tenho um canto aberto, só que é invisível. Aqui o meu tá grotesco porque foi eu que fiz, mas no mundo real, esse tipo de coisa às vezes você não enxerga. Eu vou selecionar o quadro, clicar aqui em unir linhas, e aqui eu tenho a tolerância. Normalmente, essa tolerância já resolve. No meu caso, que eu fiz um rasgo muito grande, um corte muito grande ali, pode ser que ele não consiga resolver. Olha lá, ele não conseguiu fechar. Então, eu vou fazer novamente. Só que eu vou aumentar a tolerância aqui para 1 milímetro, por exemplo. Pronto, ele fechou. Fechou em 45 graus, mas assim, essa ferramenta normalmente é para quando você não consegue enxergar mesmo. Por quê? Deixa eu explicar qual que é a real necessidade dessa ferramenta. Vou enviar novamente aqui o arquivo. Um detalhe, tá? Essa ferramenta você tem que tomar cuidado pelo seguinte. Aqui no caso que eu coloquei 1 milímetro, ele já atua em real time. Então assim, vocês estão vendo aqui que eu importei o arquivo novamente e ele já fechou automaticamente. Então não é legal deixar esse parâmetro muito alto. Eu vou deixar aqui no padrão, que é o ideal, que ele já fecha automático. E vou enviar novamente o arquivo. Pronto. Deixa eu selecionar aqui a cor padrão que eu já uso como gravação. Depois eu vou explicar certinho os modos aqui, mas é só para entender o seguinte. Quando eu estou em modo gravação aqui, que é aquela gravação de preenchimento, igual nesse exemplo agora que eu estou mostrando aqui, o vetor precisa estar fechado, senão ele não consegue fazer. Eu vou até aproveitar e mostrar uma outra ferramenta aqui, ó, que é o simular.
Quando eu clico em simular, ele faria aqui o trajeto que ele deveria fazer. Como o vetor está aberto, ele não consegue fazer a gravação. Clico aqui em simular e simplesmente não faz nada porque o vetor está aberto. Se eu fechar o vetor, deixa eu fazer um novo quadro aqui. Agora sim, fechado. Vou alterar a cor para vermelho, que já é o meu padrão de gravação. E aí sim, eu vou clicar em simular. Agora sim ele preencheu. Essa é a gravação. Esse é o ideal da gravação. O vetor precisa estar fechado para ele fazer esse tipo de gravação. Então, cliquei em simular, agora ele deu o resultado. Por exemplo, eu posso fazer um quadro aqui por fora. E aí sim, ó. Aqui o que é que está fechado? Eu vou selecionar tudo vermelho. Basicamente aqui o que está fechado é o que está dentro dessas entrelinhas aqui, né? Então quando eu mandar fazer gravação, olha a diferença. Ele fez só as entrelinhas. Se eu excluir a linha interna, ele vai preencher tudo. Esse é o básico da gravação. Depois eu vou explicar certinho cada modo ali. Então aqui eu já expliquei para que serve o unir linhas, o simular e o tempo estimado de trabalho. A próxima ferramenta que eu quero mostrar agora é editar linha guia para autocorte e linha guia para autocorte. Essas duas ferramentas eu não preciso mostrar porque essas ferramentas são para corte de metal e a gente não vai utilizar nesse tipo de equipamento. Então, na verdade, não faz muita diferença utilizar nesse tipo de equipamento. Por isso que eu não vou precisar mostrar aqui. A próxima ferramenta é verificar vetor aberto. Essa ferramenta, ela identifica se existe algum vetor aberto. Então, por exemplo, se esse vetor estivesse aberto, eu clicasse aqui em verificar, ele mostraria aqui, ele trocaria de cor, sinalizaria que o vetor estaria aberto. Eu vou clicar aqui em verificar. Como aqui só tem um vetor, eu posso até alterar aqui a tolerância de vetor. Como só tem um vetor, ele seleciona tudo, mas assim, não identificando que tem algum vetor aberto. Se tivesse, por exemplo, aqui, se esse vetor, por exemplo, estivesse aberto, ele ia identificar aqui que o canto estaria aberto. Porém, ele não toma nenhuma atitude, ele simplesmente mostra que o vetor está aberto. Então, é mais fácil a gente vir direto aqui no unir linhas e já dar OK aqui que ele já vai fechar o vetor caso esteja aberto. A próxima ferramenta é voltada para desenho também, que é o deslocamento paralelo. Vou selecionar o vetor e aí aqui eu coloco, por exemplo, eu quero que crie um contorno, na verdade, interno, externo e a distância. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 10 mm externo. Vou clicar em OK e aí ele fez aqui o contorno dentro dessa linha. Claro que isso aqui eu poderia ter feito no Corel, por exemplo. Então aqui é só para caso você queira fazer uma edição mais rápida mesmo. Próxima ferramenta, medir comprimento. Esse aqui é para medir a área. Então aqui ó, ele mediu a área que eu estou utilizando de chapa. Então ele deu aqui uma área de 251 milímetros utilizado. Então assim, na verdade é a área do material que eu vou utilizar. Só que, por exemplo, eu posso pegar aqui também, ó. Essa é a área em milímetros que o material que o vetor está utilizando do material, 65 milímetros por 60 milímetros. Inclusive eu posso alterar aqui também, tá? Posso deixar aqui na medida que eu quiser. Pronto. É uma ferramenta de desenho também, então assim, a não ser que você queira fazer um ajuste de tamanho aqui, mas se não, você faz direto no seu software de desenho mesmo. As outras duas ferramentas eu já havia mostrado, que é o tempo estimado de trabalho e o simular. Só lembrando que para o tempo estimado de trabalho, antes eu preciso estar configurado aqui, tá? O material que eu vou trabalhar e o que é que eu vou fazer nesse material. Então, antes de qualquer coisa, configure o arquivo, que é o que a gente vai fazer daqui a pouquinho, para você ter o tempo estimado de trabalho. A próxima ferramenta que não está aqui é essa posição relativa. O que é essa posição relativa? Esse ponto azul aqui é o ponto de origem, é a partir daqui que o equipamento vai começar o arquivo. Esse é o padrão inferior direito, por exemplo, só que eu posso alterar. Imagine que eu tenho aqui
uma caixinha e eu queira fazer uma gravação dentro dessa caixinha. E aí eu posso pegar aqui e fazer o desenho exato da caixinha. Vamos supor que a caixa é desse tamanho. E aí eu preciso fazer essa gravação aqui no centro dela. O que eu posso fazer? Eu posso medir, por exemplo, eu posso travar aqui, alinhar com o canto da caixinha, ou, por exemplo, eu posso vir aqui e alterar para o centro. E aí eu coloco o bico do equipamento no centro da caixinha. Aí fica mais fácil para eu alinhar, por exemplo. E aí eu posso alterar essa posição aqui para que eu quiser. Aqui eu posso colocar superior esquerdo, qualquer uma dessas. É só eu selecionar aqui, clicar em OK, que ele já altera a posição relativa. Normalmente, por padrão, que a gente utiliza é inferior direito, que é essa daqui. Então aqui lá no equipamento você vai apertar o botão origem em cima do material e a partir daqui ele vai começar o trabalho. E aqui no simular, que é o que eu havia mostrado agora há pouco, eu vou simular o que é que ela vai fazer. Deixa eu alterar aqui, por exemplo, eu quero que o texto seja gravado e a caixinha seja, a linha preta seja a caixinha. Eu vou simular aqui, ela vai vir e vai fazer o vermelho. Agora eu vou mostrar aqui as camadas, porque aconteceu uma coisinha aqui que eu não queria. Imagine que essa caixa aqui, ela já está pronta. Então eu só fiz a medida dela para eu ter uma referência. E o que eu vou fazer é o vermelho aqui, que é o texto. Todas as cores que estão aqui, elas vêm para cá em modo de camada. E aí aqui, como eu já disse, é a ordem que o equipamento vai fazer. Que está em cima vem primeiro. Então aqui eu tenho a cor, o modo, a velocidade, a potência e a saída. O que é essa saída? A saída, ela simplesmente indica que a máquina vai fazer ou não essa camada. Então, por exemplo, eu posso desmarcar aqui a linha preta, que eu vou fazer só a gravação. Então ele vai usar o ponto de origem da caixinha, que é aqui. Só que quando eu mandar fazer a gravação, ele só vai fazer a gravação. Quando eu mandar simular aqui, ó, ele só fez a gravação e já voltou para o início novamente, porque eu desmarquei a saída. Se eu desmarcar aqui, ó, a gravação, simplesmente não vai fazer nada. Ou se eu marcar, por exemplo, só o contorno, ele só vai fazer o contorno e não vai fazer a gravação no final. Então essa opção saída serve para isso. Eu poderia, por exemplo, também já ter feito algum trabalho aqui. Vamos supor que essa linha fosse um recorte. E aí eu já fiz esse recorte. Por exemplo, eu fiz tudo aqui, só que a gravação ficou fraca. Eu queria fazer essa gravação de novo para ficar um pouquinho mais funda. Eu desmarco tudo aqui, deixo só a gravação e mando fazer novamente. Eu posso mandar fazer quantas vezes eu quiser lá no equipamento. Desde que eu não troque a peça de lugar, ela vai fazer em cima com perfeição. Para isso serve essa saída. Agora, para configurar o arquivo, deixa eu pegar um arquivo já pronto aqui. Esse aqui é um arquivo pronto e eu vou fazer 3 processos diferentes nele. Então aqui, ó, eu tenho 3 cores diferentes. Cada uma vai ser de uma forma. Agora eu vou utilizar a tabela de parâmetros. Vem aqui na pasta, tabela de parâmetros. Aqui eu tenho alguns dos principais materiais que a gente recomenda trabalhar na máquina. Vamos supor que eu vou fazer esse trabalho no MDF de 3 mm, por exemplo. Então, antes deixa eu mostrar aqui os modos de trabalho. Para alterar o modo de trabalho, eu simplesmente dou 2 cliques aqui em cima da camada que eu quero. Então eu vou configurar tudo aqui. Eu quero que aqui seja o seguinte. Aqui vai ser uma gravação preenchida. Azul vai ser como corte, porém vai ser com uma velocidade alta e potência baixa. Eu quero fazer só o contorno sem extrair essa peça. Vai ser só uma marcaçãozinha. Então ela é corte também. Então eu posso vir aqui, ó. Aqui eu tenho camada, o modo de trabalho. Essas opções aqui não preciso mexer. E aí aqui eu tenho os parâmetros, por exemplo, do modo que está habilitado, aqui no modo gravação.
Então eu vou começar configurando a cor vermelha. Eu quero fazer uma gravação no MDF de 3mm, então eu vou utilizar aqui 320mm por segundo na velocidade e 23% de potência. Já está configurado aqui. Essas outras opções aqui eu também não vou mexer, não tem necessidade de eu alterar, elas já estão padrão. Então aqui, claro, essa tabela é um padrão, é um base. Você não vai precisar obrigatoriamente seguir essas configurações. Claro que o resultado também muda de acordo com o material e o fabricante do material. Pode ser, por exemplo, que o MDF que você tem aí com 23% de potência não consiga retirar aquela camada branca que ele tem. Ou pode ser que aprofunde demais. Então você pode alterar aqui, na potência ou na velocidade. Essa velocidade assim, não é o máximo da máquina. Só que ela tanto consegue uma boa velocidade, um bom tempo otimizado para gravações pequenas quanto para gravação grande também. Então eu recomendo partir como base esses 320mm por segundo e só alterar a potência mesmo. Então aqui eu configurei a gravação, agora eu vou partir para a próxima camada. E já vou aproveitar para mostrar os modos aqui. Corte. O corte ele tanto serve para recortar o material quanto para fazer essa gravação de contorno, que ele vai simplesmente fazer ali o contorno como se ele estivesse cortando, só que vai fazer com velocidade mais alta e potência mais baixa, que ele não vai extrair essa peça, vai ficar só marcadinho mesmo o risco do laser. Então para fazer o corte no MDF de 3mm eu vou utilizar 26mm por segundo e 65% de potência. Então eu venho aqui, configuro ele como corte. E aí eu vou alterar aqui potência máxima e potência mínima. Por quê? Nesse caso aqui, que é só recorte, eu não vou precisar otimizar essa potência máxima e mínima. O que ela vai fazer? A potência máxima é quando a máquina tiver, por exemplo, a 26mm por segundo. Ela está fazendo essa reta aqui. Talvez até esse círculo ela está andando a 26mm por segundo. Quando ela chegar aqui na curva, ela não vai conseguir manter essa velocidade provavelmente. Então ela vai diminuir imperceptivelmente, mas ela vai diminuir para não serrilhar e para não perder passo. Aí ela passa a usar essa potência mínima. Porém, como aqui é corte, eu não vou sentir essa diferença, essa necessidade. Então eu posso deixar igual as duas. 65% igual na tabela e 26mm por segundo a velocidade. Já aqui no azul, que eu vou fazer esse contorno pequenininho, bem detalhado, aí sim, aí vale a pena eu alterar aqui, deixa eu alterar aqui para corte. E aí sim, eu vou seguir aqui o que está na tabela. 50mm por segundo e 16% de potência. Porém, eu vou deixar aqui 16% na máxima e 13% na mínima. Isso é um parâmetro base também, mas pelo menos 3% de potência, a diferença da máxima para a mínima, para você começar a notar uma diferença. E 50mm por segundo. Então, na curva, como o desenho, aliás, é pequeno, cheio de curva, ele só vai utilizar a potência máxima numa reta, por exemplo, ou nessa curva aqui que é maior. Já nos detalhezinhos, ela vai fazer a compensação de potência para não ficar um lugar muito queimado e no outro clarinho. Então para isso serve a potência máxima e mínima. Ok, o meu arquivo está configurado, era isso que eu queria fazer. Deixa eu só mostrar aqui agora os outros modos de trabalho. A gente tem aqui o corte, a gravação que nós já vimos, e o cortar após gravar. O que o cortar após gravar vai fazer? Ele vai, por exemplo, aqui na camada azul, se eu deixo configurado aqui o cortar e o gravar, o que ele vai fazer? Ele vai primeiro fazer a gravação dessa letra azul e depois vai recortar ela. Aqui no caso não daria para fazer isso porque eu vou perder o material, mas por exemplo, se eu tivesse só o ECNC aqui, eu queria gravar ele, fazer uma gravação e depois recortar essa peça. Aí sim, essa opção de cortar após gravar faria sentido. Aí eu configuro aqui os dois direto. A próxima se chama furo.
Para demonstrar o furo, eu vou vou fazer um outro arquivo aqui. Então aqui, nesse quadro, eu vou colocar ele na cor verde. Vou alterar ele para furo. Aí eu vou configurar ele aqui embaixo, ó, parâmetros de furo. Então, por exemplo, se eu definir aqui furo centrado, e aí eu configuro a potência, a velocidade e o tempo. O que é esse tempo? Aqui ele vai funcionar de maneira diferente. Ele não vai fazer um furo no centro. Na verdade, ele não vai fazer um círculo no centro. O que ele vai fazer? Ele vai simplesmente parar a caneta do laser no centro desse quadro e vai ligar o laser por tantos milissegundos. Que é o que eu defini aqui, 500 milissegundos. A velocidade é simplesmente a velocidade que ele vai partir do ponto de origem até no centro do quadro. Então ele não vai influenciar no resultado final do trabalho, essa velocidade. A única coisa que vai influenciar aqui é a velocidade, é a potência e o tempo que esse laser vai ficar parado ligado lá no centro. Essa é uma opção. Se eu desmarco agora o furo centrado, o que ele vai fazer? Ele vai seguir essa linha fazendo furos. E aí como que eu configuro? Potência, velocidade, o espaço, por exemplo, aqui está 3 milímetros. Então a cada 3 milímetros ele vai parar o laser e vai ficar ligado por 500 milissegundos. Anda de novo mais 3 milímetros e vai fazendo isso por igual em cima da linha até fechar o quadro. Para isso serve essa definição de furo. Já a próxima opção, ele simplesmente vai fazer a máquina andar com o laser desligado. Então, por exemplo, ele vai simular que ele vai recortar, ele vai só mostrar, na verdade, essa área do quadro lá na máquina, com o laser desligado. Só que isso eu posso fazer também utilizando a chave do laser desligada lá. Então, eu posso configurar aqui esse arquivo, mando a máquina fazer e desligo o botão laser. Nossa máquina ela tem o botão laser para ser habilitado e desabilitado opcionalmente ali. Então, por exemplo, se eu quero ver se ele vai fazer a gravação no lugar certo lá no material, posso simplesmente desligar o botão laser, ela vai fazer o mesmo trabalho que esse simular faria. Então esse simular acaba perdendo um pouco a funcionalidade no nosso equipamento. E esses são os modos de trabalho. Agora deixa eu excluir aqui. E aí aqui a gente tem as camadas, a tabela de parâmetro. E assim, claro, essa tabela aqui é só para ter uma noção básica, tá? Muita gente, depois de um certo tempo, você para de utilizar. Por quê? Tem gente que prefere trabalhar com a máquina numa velocidade mais alta e tem gente que prefere trabalhar numa velocidade mais baixa. Então, vai muito de gosto pessoal ou do tipo de trabalho também que você vai fazer. Então, assim, a tabela é mais para ter um parâmetro base mesmo para se começar a trabalhar. Depois que o arquivo está configurado, eu posso enviar esse arquivo para a máquina. Como nós já instalamos o driver do equipamento lá no começo do vídeo, eu posso vir aqui em procurar com. E aqui eu tenho os dois modos, modo USB e modo rede. A gente tem um outro vídeo ensinando como configurar o modo rede, que é simplesmente conectar o cabo lá e encontrar o IP do equipamento e definir ele aqui. Como o meu equipamento está conectado no modo USB, eu vou utilizar esse modo aqui. Então aqui, eu simplesmente venho aqui em MacName e dou 2 cliques nessa opção. Se o equipamento estivesse desconectado, eu clicaria aqui em procurar com, que é simplesmente pedir para o programa encontrar em qual porta USB a máquina está conectada. Ele daria esse erro aqui, ó, sem comunicação, verifica os cabos. Então eu vou clicar em OK e vou verificar se o driver foi instalado corretamente ou se o cabo está conectado nas duas pontas. Quando a máquina está conectada, eu simplesmente clico aqui, ele pisca e pronto, já está OK, ele já está conectado, não deu nenhum erro, talvez ele só altere o caminho aqui, mas ela já está conectada. Então eu posso clicar aqui em OK e fechar aqui esse procurar com, que a máquina já está conectada. Agora aqui tem um ponto importante.
Esse controle da máquina é como se fosse o painel do equipamento. Então aqui eu tenho o botão origem, que eu tenho lá no painel, botão testar, clipbox, laser, parar, pausar, iniciar, iniciar e salvar. E aqui os botões de movimentar o equipamento. Porém, eu só recomendo fazer isso quando você está do lado do equipamento, tá? Quando a máquina está longe, por exemplo, em rede, eu não recomendo você movimentá-la por aqui, porque pode ser que tenha uma pessoa mexendo no equipamento. Então eu só recomendo você operar a máquina por aqui quando o computador estiver do lado da máquina, porque pode acontecer um acidente. E aqui, esse botão salvar, ele é diferente desse botão salvar aqui, tá? Esse Ctrl S, que é esse botãozinho aqui, ele vai salvar o arquivo aqui na área de trabalho. Esse arquivo que você pode voltar a configurar depois aqui no LaserCAD. Então eu vou colocar aqui. Então eu vou definir o nome aqui, régua. Vou clicar em salvar. Esse arquivo aqui eu consigo abrir ele por aqui, ó. Aqui, ele tá aqui. Já esse arquivo que eu vou salvar aqui para enviar para a máquina, esse arquivo eu não consigo abrir nem no LaserCAD mais, eu não consigo editar ele em lugar nenhum. Então vamos ver aqui em salvar. E aí aqui, esse menu, por exemplo, com a máquina conectada, se eu tivesse arquivos na memória, eu clicaria aqui no botão atualizar e ele me mostraria quais os arquivos estão na memória dela. Como eu não tenho nenhum, ele aparece aqui em branco. Eu poderia, por exemplo, pegar o arquivo que está aqui e salvar no pendrive para eu fazer um backup disso. Ou eu posso, por exemplo, formatar a memória da máquina e apagar todos os arquivos. Para eu salvar esse arquivo para trabalhar na máquina, o que eu preciso fazer? Quando eu vou enviar para a máquina, eu defino o nome dele aqui. Defino o nome, essas opções eu não altero nada e simplesmente clico no botão enviar para a máquina. Ele só pisca a tela ali e pronto, já enviou. A máquina vai apitar ali que ela recebeu o arquivo e já vai carregar o arquivo na memória dela para começar a trabalhar. Ou eu posso vir aqui e salvar no pendrive ou qualquer outro lugar. Então aqui, por exemplo, eu vou colocar régua 1. Esse arquivo é o que eu vou enviar para a máquina, eu vou salvar. Eu não consigo enxergar ele aqui, ó. Não consigo abrir ele aqui, por quê? Porque aquele arquivo, não é mais editável agora. Agora ele está convertido em código G que vai ser interpretado pela CLP da máquina lá. E aí aqui eu salvei na área de trabalho, mas aí eu posso jogar esse arquivo num pendrive, por exemplo, ou posso salvar ele direto no pendrive, e aí eu vou carregar lá no painel da máquina, que depois eu vou mostrar no próximo vídeo como que é que faz. Bom, e é isso. É um software bem simples, tá? Eu espero que você tenha gostado, que tenha servido para você começar agora a configurar os arquivos para enviar para a máquina. O próximo vídeo vai ser a instalação do equipamento. Então assim, nós vamos instalar o tubo laser, vamos fazer o alinhamento dos espelhos e vamos pegar esses arquivos que a gente fez aqui, enviar para a memória da máquina e aí a gente vai mostrar lá no equipamento como que é que se faz. Dúvidas, sugestões, críticas, por favor, comenta aqui embaixo, não deixa de deixar um like, compartilhe esse vídeo para fortalecer o nosso trabalho. Espero que tenha gostado e até a próxima.